Fala rapaziada, hoje vamos começar o primeiro episódio de uma saga aí que eu tive na minha cabeça e que eu acho que vai ser bom para todo mundo, tanto para mim também, que eu estou me desenvolvendo bem na igreja, etc. E eu acho interessante para eu poder passar melhor um conhecimento que eu tenho, mesmo sendo básico, passar para vocês. E como é o primeiro episódio, espero que vocês gostem, se vocês tiverem uma opinião aí para dar sobre isso, e a gente vai evoluindo junto, beleza? Vai ser o seguinte, eu vou passar alguns textos bíblicos e diante disso eu vou explicar eles e a gente vai, na verdade eu vou falar aqui um pouco, vai ser mais aquele bate-papo com o teu crente, vamos dizer assim, né? Mas vai ser um pouco, acho que creio eu que vai ser legal. E é isso, basicamente. Se vocês quiserem me corrigir no comentário, se você quiser opinar em cima do que eu falei, cumprimentar e etc, sou todos ouvidos, cara. Eu aceito qualquer tipo de coisa, seja crítica ou seja, como é que fala? Uma ajuda, sabe? E assim vai, beleza? A gente pode crescer junto em Cristo. E é isso, tamo junto. Vamos pro primeiro texto bíblico. E é isso, let's go. E já para poder adiantar também, eu vou usar a Bíblia com a versão Almeida Revista e Atualizada. Fica à vontade para qual você quiser usar aí. E é isso, só acompanha comigo aí no texto de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Ele diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse primeiro texto, quando Cristo fala isso, cara, é um ponto muito forte para todo tipo de ser humano. Porque aqui a gente começa a entender quem é Jesus. Porque ele não é só o Salvador, não é só o Redentor, não só é o Cordeiro, não é apenas aquele homem que morreu e que ressuscitou no terceiro dia, que a gente tanto escuta aí na internet, ou até mesmo que as pessoas falam para nós como se fosse até mesmo uma tradição familiar. Cristo é muito mais do que isso. Ele é aquele cara que nos chama para poder servi-lo do jeito que nós estamos. Mesmo sendo pessoas falhas, pessoas sujas, nós somos cheios de erros, pessoas que muitas das vezes decepcionam até mesmo os próprios pais. Pessoas que não seguiram caminhos que dão orgulho para a família. E a verdade é dura, mas ela é real. Muitas vezes a gente tenta se alinhar sozinho por conta própria e acaba que a gente se frustra bastante vezes. Quando a pessoa ela não se encontra mais, ela acaba caindo em caminhos esquisitos, caminhos onde ela tenta aliviar o próprio cansaço mental, o próprio cansaço emocional. E como que isso acontece? Ela acaba saindo com os amigos, vai para baladas, sai bebendo, usando coisas que tentam esquecer a própria dor. Só que isso acaba valendo para homens e também para mulheres. Em muitos casos, quando a vida ela acaba caminhando para um caminho não muito bom, as pessoas escolhem caminhos errados para poder suprir aquele vazio que ela carrega, tudo em busca de um prazer, dinheiro ou até mesmo a própria aceitação. E isso é muito duro de ser dito. Mas se nós, como jovens, não cuidarmos da nossa própria vida, nos dias de hoje, fogos, releva isso aí. Mas lá na frente, o que sobra é um futuro muito amargo. Porque podemos até mesmo ter dinheiro, ter carro, casa, status, pessoas ao nosso redor. Mas por dentro, nós vamos estar vazios. O mundo pode até satisfazer o nosso corpo, mas vai ser por um tempo. E diante disso, cara, espiritualmente ele acaba nos deixando vazio, sabe? Ele nos esfria, ele acaba apagando aquela compaixão, aquela comunhão que nós tínhamos com as pessoas, e tudo aquilo que nós deveríamos ter por causa de Cristo, nos falta por causa do mundo. É por isso que quando Jesus ele diz, vinde a mim, porque só ele descansa o que o mundo acaba nos cansando. Então, para a gente poder concluirmos esse verso, o mundo ele acaba nos prometendo um alivio, mas acaba nos cobrando também muito caro. E somente em Cristo Jesus a gente encontra um verdadeiro descanso que ele nos promete, e o peso que nós carregamos, ele também carrega junto com a gente, tá ligado? O próximo verso que a gente vai utilizar se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 2, e eu falo para vocês porque é um verso que eu gosto, que eu guardo no meu coração, apesar de eu ter um pouco de problema para poder guardar alguns versículos, porém, o verso é Romanos, capítulo 12, versículo 2. Acompanha comigo aí, se você tiver com a sua Bíblia. E diz o seguinte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo aqui, eu utilizei ele para poder pregar uma vez há um tempo atrás, acho que foi no ano passado, se eu não me engano. E isso aqui é muito forte porque a gente vive num mundo onde até mesmo as próprias igrejas, muitas das vezes, tentam se adaptar só para poder chamar aquela atenção. E Paulo lhe deixa muito claro, o mundo vai tentar te moldar. Pelo ambiente, pelos convites, pelas rotinas e até mesmo pelas suas próprias amizades. Mas a transformação não acontece fora de Cristo. Ela acontece na caminhada com Cristo. O problema é que muita gente carrega Deus só na mente, ou até mesmo no celular. Você sabe que Jesus existe, sabe que Ele morreu, sabe que Ele ressuscitou também, e sabe também que para você se batizar é um momento muito importante, e você sabe também que ser da igreja passa aquela imagem de você ter que ser uma pessoa boa. A gente não pode ficar esperando o tempo certo ou dizer assim, quando largar os meus vícios aí eu vou, ou por exemplo, quando eu melhorar, aí eu me entrego. Não é assim que funciona, tá? Porque se você esperar a sua vida passar, largar tudo primeiro e só depois você se entregar para Cristo, vai ser muito mais complicado. Jesus diz, vinde a mim como estais, mas ele também diz, negue a si mesmo. Isso não é uma exigência impossível. É complicado, é difícil, nós sabemos isso. Porém, é uma proposta de vida. É muito mais difícil você parar de beber sozinho do que se entregar para Cristo e caminhar com Ele. Porque você sempre vai ter mais amigos te chamando para poder beber do que amigos para poder fazer um estudo bíblico. Deu para você captar bem o que eu quero dizer? E quando você se entrega para Cristo, cara, como é que eu posso dizer isso para você? Isso não significa que você está pronto para o céu. Significa que você entrou num processo de santificação. Ou seja, todo dia você vai aprender, todos os dias você vai errar, todos os dias você vai se arrepender, todos os dias você vai pedir ajuda para Jesus para você ser melhor do que ontem. E quando você deixa de se viver para si mesmo, você começa a viver para Cristo. Você para de tentar provar para as pessoas que você é uma boa pessoa e passa a mostrar para Jesus que você quer viver como ele viveu. Ou seja, você quer ter o caráter como o dele, que é amar as pessoas, cuidar das pessoas, ter mais compaixão e assim vai, tá ligado? E o último versículo, que eu até mesmo já disse em um vídeo meu no Instagram, que eu comentei, não disse diretamente esse versículo, porém eu falei sobre ele e, enfim, nós vamos utilizar agora o último versículo desse episódio, que é Marcos capítulo 8, versículo 34. Okay? Acompanhe aí se você estiver com a Bíblia, beleza? Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, quando Jesus ele fala isso para os seus discípulos, ele não está dizendo para você vir já limpo, perfeito ou já com a sua vida resolvida. Negar a si mesmo não é chegar já pronto. É você admitir que se você andar sozinho, você não consegue. E isso é um ato de autorreconhecimento. É necessário para a sua vida pessoal, sua vida moral, física, emocional, espiritual. Porque muitas das vezes nós já falhamos só de pensarmos que precisamos estar 100% corretos para então finalmente nos entregarmos para Cristo. Mas, meu amigo, na moral, vou te mandar logo o papo reto mesmo. Isso não existe, cara. É claro que descer nas águas e se entregar a Cristo é assumir um compromisso muito sério, entende? Mas antes disso, você precisa conhecê-lo, precisa conhecer a comunidade onde você vai congregar. E principalmente conhecer esse Cristo de quem tanto se fala, por quem tantos clamam e a quem tantos louvores são rendidos. Quando Jesus ele nos chama, cara, ele não nos chama para palavras vazias, e sim para compromissos de coração. Um compromisso de renovação da mente, um compromisso de mudança de caminhos. Mudar aquilo que nós éramos, que é mudar a nossa família, mudar nossas atitudes, deixar para trás o velho homem. E existe uma confusão muito grande sobre nós sermos um ser crente e o outro ser cristão. Porque ser crente é muito fácil. Eu vou falar para vocês, é muito normal você chegar e falar assim, eu acredito. Porque Satanás também é crente. A Bíblia diz que ele crê.
Ele sabe que existe um Deus maior do que todos nós, mas ser cristão é outra parada, é outra coisa, porque cristão é aquele que segue os passos de Cristo, e isso Satanás não faz. Então não basta você dizer para mim que você tem fé em Deus, ou até mesmo aquela famosa frase, fé em Deus e nas crianças. Todo mundo por aí já diz isso, cara. Então você precisa ser diferente. A questão não é dizer que crê, é viver como quem segue. Nós precisamos admitir que somos pessoas falhas, que se nós não tivermos Cristo, nós somos esfarrapados, somos desgarrados, somos perdidos, e justamente por isso nós precisamos de alguém que nos molde. E, a partir disso, mostrar para outras pessoas que, assim como nós fomos moldados, eles também podem ser moldados, porque o mundo em que nós vivemos hoje é um mundo onde os absolutos foram neutralizados, a ilegalidade é normalizada, a desonestidade acaba sendo exaltada, a corrupção virou meio de vida, o adultério é uma coisa avassaladora, chega a ser loucura. A palavra ela acaba não tendo mais um valor como era para ter. E os acordos são considerados algo sem importância, chega a ser um absurdo. Então as pessoas não se preocupam mais com a vida que estão levando, nem com as consequências. E a juventude, que deveria ser o reflexo de Cristo, está se perdendo e se tornando a imagem daquele que é corrupto, enganador e acusador, que nós chamamos de Satanás. Mas nós fomos chamados para nos parecermos com Cristo, aquele que é amor, que é cuidado, que é perdão e também é misericórdia. Eu comentei com a minha tia sobre o vídeo que eu ia gravar hoje, sobre esse tipo de assunto. Ela me disse uma coisa muito forte que eu parei para pensar comigo mesmo, porque existem pessoas que se entregam a Cristo pelo bem e existem pessoas que só se entregam pelo mal. No caso dela, foi pelo mal. Mas calma aí, não fico falando que Deus é um Deus tirano, tá? Eu só quero dizer que ela fumava, ela vivia de um jeito que não percebia o quanto ela precisava de Deus. Quando teve o primeiro filho, acabou que o filho dela morreu ali, antes de nascer ou logo depois que nasceu, eu não me recordo tanto. Porém, foi ali, naquele meio daquela dor, que ela entendeu que só Cristo podia sustentar ela. E isso já faz 18 anos. Ele seria meu primo nos dias de hoje. Eu tenho 17, né? E não quer dizer que Deus fez isso com ela, mas quer dizer que foi naquele momento que ela parou de fugir e começou a ouvir. Tá ligado? É pra vocês entenderem o que eu quero passar pra vocês aqui. E é isso que eu quero dizer. Não espere a dor te ensinar aquilo que o amor já está te chamando para poder viver. Porque a dor acaba te ensinando, é verdade, mas cobra um pouco e muito caro. O amor, ele chama antes. Talvez Deus esteja te chamando agora no amor, na palavra, seja até mesmo no convite. Não espere você perder algo para você entender que você realmente precisa de Deus. Só se dá para você ir pelo bem, por que você vai ir pelo mal? A mensagem que eu queria trazer para vocês nesse primeiro episódio, eu confesso para vocês, primeiro pedir desculpa porque, como nesse tipo de vídeo, eu preciso montar um roteiro de fato com o que eu vou falar, a mensagem, etc. Então, eu acabo que eu fico falando aqui, tá ligado? Eu olho pro computador, olho pra tela do telefone e acaba ficando algo um pouco esquisito. Então, eu peço a compreensão de vocês, porque eu necessito olhar para o que eu escrevi aqui para não ter basicamente nenhum erro, vamos dizer assim, né? Então, espero que essa mensagem tenha infiltrado no coração de vocês, que aqui eu sou apenas um instrumento, quem fala é Deus, beleza? Então é isso, tamo junto a todos vocês. Flamengo perdeu hoje mais cedo, totalmente não tem assunto no vídeo, porém, é isso, acontece. E agora vai ter Vasco da Gama e eu sou muito Vasco. É nóis, fechou. Espero que vocês fiquem com Deus. Brincadeiras à parte. E que toda a glória, toda a honra seja para Cristo Jesus. Valeu?